O Senado aprovou na noite de ontem, em 2 turnos, a PEC da transição. A proposta de emenda à Constituição garante recursos fora do teto de gastos para o novo governo. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. Então, vamos até Brasília. O repórter Pedro Moreira traz as informações para a gente ao vivo. Boa tarde. Olá, Eliane. Boa tarde para você, para todos ligados no RBT. Olha, já passava das 11 da noite quando a votação lá no Senado terminou. A discussão foi longa, levou mais de 4 horas, mas no final a votação foi bem folgada, viu? A PEC precisava de 49, pelo menos 49 votos do total de 81 senadores e foram 64 votos favoráveis nas 2 votações obrigatórias para a aprovação desse tipo de medida. Agora, então, a PEC segue para a Câmara dos Deputados, onde também precisa passar por 2 votações. Então a gente preparou, Eliane, uma arte para mostrar como é que ficou essa versão final aprovada pelos senadores, lembrando que ela ainda pode sofrer alterações na Câmara, então vamos acompanhar. O futuro governo vai poder ultrapassar o teto constitucional de gastos em 145 bilhões de reais, tanto em 2023 quanto em 2024. Mas o dinheiro só poderá ser usado em áreas específicas. Calcula-se que 70 bilhões serão necessários para complementar o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. Com isso, o benefício básico vai ser mantido em R$ 600 por mês por família e serão acrescidos R$ 150 por criança de até 6 anos. Cerca de 16 bilhões vão para a saúde e, sobretudo, para o programa Farmácia Popular. Outros 7 bilhões devem ir para o reajuste do salário mínimo acima da inflação. E quase 3 bilhões poderão ser usados no reajuste salarial de servidores do Poder Executivo. Além dos 145 bi, um outro valor adicional de cerca de 23 bilhões de reais, provenientes de um excesso de arrecadação, poderá ser usado fora do teto para investimentos no ano que vem. Olha, e esses são só alguns exemplos de como o dinheiro pode ser gasto, né? O gabinete de transição do futuro governo Lula vai poder indicar aí gastos para o orçamento de 2023, orçamento esse que precisa ser votado e aprovado ainda este ano pelo Congresso. O futuro governo também fica, então, de acordo com a PEC, fica obrigado a enviar ao Congresso até o final de agosto do ano que vem uma proposta, um modelo, um projeto de um novo modelo de controle dos gastos públicos que vai, então, substituir o teto de gastos que a gente tem hoje em dia. Bom, falando agora, então, dos trabalhos da equipe de transição. Nessa manhã, Fernando Haddad, ex-ministro dos governos petistas, nome cotado para o futuro Ministério da Fazenda ou Ministério da Economia, ele esteve hoje no Ministério da Economia e se reuniu com o atual ministro Paulo Guedes. A gente está apurando o que eles falaram, o que aconteceu nessa reunião. Se der, a gente traz para vocês até o final do jornal. Também aqui agora falando no CCBB, onde nós estamos, o grupo de trabalho de Minas e Energia conversou com a imprensa, apresentou mais dados do setor. Eu vou destacar alguns pontos que eles falaram, por exemplo, que o setor está com um déficit que pode gerar aumento nas tarifas de energia elétrica para os próximos anos. Então, o futuro ministro de Minas e Energia vai atuar para tentar evitar que esse repasse seja feito aos consumidores. Também se falou da necessidade da Petrobras voltar a investir na transição energética, deixar de ser tão dependente do petróleo, investir em energias renováveis e também aumentar a capacidade de refino aqui dentro do país para que o país fique menos suscetível ao mercado externo e também ao câmbio na hora de definir o preço dos combustíveis. E por fim, também um destaque que falou-se que o futuro governo vai tentar combater o garimpo ilegal. Existe hoje uma proposta de legalizar o garimpo ilegal como garimpo artesanal. Isso deve ser revertido. A intenção é fomentar a mineração mesmo que de pequeno porte. Além dessa conversa do grupo de Minas e Energia, também se reuniram hoje o grupo de política, comandado por Gleisi Hoffmann, e também o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se reuniram com entidades da sociedade que tratam de meio ambiente. Ontem, o grupo de trabalho de Indústria, Comércio e Serviços defendeu a recriação de um ministério com esse nome. É isso que a gente vai ver agora na reportagem.
O segundo relatório, produzido pelo Grupo de Trabalho de Indústria, Comércio e Serviços, deve ser apresentado dia 11, com uma lista de cerca de 20 normas que poderão ser revogadas pelo novo governo. Um dos principais pontos do documento será a recriação do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Para realizar efetivamente políticas de desenvolvimento industrial, políticas efetivas para que nós tenhamos uma recuperação desse espaço que a indústria tem perdido. O BNDES também deve passar por um fortalecimento. O BNDES tem uma taxa de inadimplência hoje muito baixa. Em até 90 dias, a inadimplência está em 0,10%, 0,1%. Então a inadimplência é muito baixa para os padrões do sistema bancário. Então é o banco que tem espaço para aumentar o seu funding sem nenhuma necessidade de recursos adicionais. E o grupo que está organizando a posse do presidente eleito estima que 300 mil pessoas vão acompanhar tudo da esplanada dos ministérios no dia 1º de janeiro. A segurança do evento contará com forças federais e também com o apoio do governo do Distrito Federal. Já estão confirmadas as presenças de 12 chefes de Estado ou de governo, entre eles os presidentes da Alemanha, Argentina, Angola, do Chile e de Portugal, além do rei da Espanha. A coordenadora da posse, futura primeira-dama Janja da Silva, afirmou que os fogos de artifício deverão ser evitados. A questão dos barulhos que a gente pode produzir na posse que possam perturbar pessoas com deficiência, especificamente fogos de artifício e a salva de tiros de canhão que está programado para a posse, que sempre acontece. Nós achamos a demanda importante, e aí também tem uma demanda do GT de Meio Ambiente, de que trata a proteção de animais também, para a gente atentar para essa questão da produção de ruídos.